Olá, bom dia, graças a Deus que nos dá vitória em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mais um dia, graças a Deus, que apesar de qualquer coisa, estamos vivos, né? Estamos vivos e podemos ouvir, podemos falar, podemos refletir, podemos adorar, podemos glorificar a Deus. Que Deus abençoe a tua vida. Que o Senhor seja contigo, com a tua família nesse dia. E abençoe ricamente a tua família. Tá bom? Eu sei que Deus está preparando uma grande mudança para a tua vida. Uma mudança histórica para a tua vida. Tá bom? A bênção do Senhor, ela virá sobre a tua vida e ela enriquece e não acrescenta dores. Mas um dia que Deus nos dá o privilégio de poder refletir sobre a sua palavra. Eu sempre digo que não existe coisa melhor do que refletir na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a vida, a palavra de Deus é o norte, a palavra de Deus é a direção certa, a palavra de Deus é a cura da alma, a palavra de Deus é a estrutura da vida, e é nela que nós vamos mais um dia refletir, graças a Deus, porque nós cremos na palavra dele. Que Deus abençoe a tua vida. E nós vamos então meditar aqui hoje no primeiro livro da Bíblia, no livro das origens, o livro do Gênesis, né? O livro das origens de Deus, da criação de Deus, Gênesis. E nós vamos ler bem o capítulo 1, versículo 1 também. Vamos ver o que Deus fala conosco para a gente refletir nesse dia. Diz assim a palavra do Senhor: no princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus movia sobre a face das águas. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Amados, esse texto é interessante, né? Porque a palavra diz que no princípio Deus criou o céu e a terra. A terra e o céu é criação de Deus. Tem muita gente que acredita em evolução, acredita no céu, tudo baboseira. Conversa de quem não tem o que fazer, né? Porque na verdade a palavra é clara, quem criou o céu e a terra e o ser humano, quem criou tudo foi Deus. Tudo que nós palpamos e vemos e imaginamos é alvo da criação extraordinária de Deus. Tudo Deus criou. Cada detalhe da vida, da existência, Deus criou. Tanto aqui na terra, quanto no céu. E é interessante, Deus criou a mim, criou a você também. Assim como Ele criou a terra. Agora é interessante que no versículo 2 diz: porém, a terra estava sem forma e vazia. Agora, você parou para imaginar como que ele, Deus, poderia criar algo sem forma e vazio? Você parou para pensar, imaginar sobre isso? Talvez você parou e talvez você não entendeu nada, né? Por que Deus usou essa palavra? A terra, porém, era sem forma e vazia. O que acontece, amados? Acontece que esse versículo está narrando antes da criação do homem, ou seja, quando Deus criou o mundo, Ele criou o mundo com toda a perfeição, que Ele é perfeito. Só que quando Satanás fora lançado, então Satanás criou o abismo, porque ele foi lançado primeiro na terra do que o homem. E logicamente que em Satanás ter sido lançado, ele causou esse prejuízo de tirar a forma da terra, de esvaziar o conteúdo da graça, o conteúdo da beleza, o conteúdo da estrutura que Deus havia criado. Então, por isso o termo, a terra era sem forma e vazia, ou se for lá no original, ela vai estar, a terra estava sem forma e vazia. E é lógico que a pergunta, volta a pergunta, como Deus criou algo assim? Na verdade, Deus não criou assim sem forma e vazia, ela tornou com a queda de Satanás.
A mesma coisa, muitas vezes, é as nossas vidas. Às vezes você está tendo uma vida hoje exatamente sem forma e também vazia. Às vezes você está se sentindo vazio, está se sentindo nada, está se sentindo sem forma alguma, sem beleza nenhuma, você não vê graça em nada. Você não vê alegria em nada. Às vezes as pessoas contam uma piada para você, você fala, não estou vendo graça. Às vezes as pessoas, de tudo é motivo para a pessoa fazer uma paródia, brincar e acabou, e dar risada. Mas para você tudo não tem graça. A vida não tem graça, a família não tem graça, nada tem graça para você. Inclusive Deus para você às vezes também não tem graça. Sabe o que acontece com isso? Não é porque Deus não te criou assim. Deus não te criou um cara sem graça, um cara sem humor, uma pessoa sem humor, uma pessoa sem alegria, uma pessoa sem paz, uma pessoa sem vida. Deus não te criou desse jeito. Mas bispo, então o que está acontecendo? O inimigo é que está tornando a tua vida sem forma e vazia. Às vezes é inveja de pessoas, às vezes são palavras que pessoas lançam contra a tua vida. Às vezes, amados, acontece do próprio pai e a mãe amaldiçoar o filho ainda no ventre, ou quando é pequeno, dizendo, isso não vai dar para nada, isso é uma peste, isso é uma praga, falando assim do filho. E a pessoa pensa que ele está falando isso aí, desabafando um momento de ira, mas não é não, ele está abrindo porta para Satanás trabalhar na vida dessa pessoa. E muitas vezes, essa falta dessa forma da vida, a forma da vida de Deus é uma coisa tremenda. Ele disse, a forma da vida de Deus é a forma de uma vida abundante, uma vida completa e complexa, uma vida abençoada, uma vida feliz, uma vida cheia de contentamento, cheia de prazer. Não é essa vida que muitas vezes a pessoa está vivendo. Mas aqui estava sem forma e vazia, assim como às vezes você está aí sem forma e vazia. O bispo, o que eu vou fazer? O que Deus fez aqui? A palavra diz que Deus disse, haja luz. Deus tem que entrar na sua vida. Deus tem que entrar na sua causa. Por quê? A palavra que diz, só que dentro desse abismo que o diabo criou na tua vida, esse abismo que ele te colocou, a Bíblia diz que o Espírito de Deus paira sobre esse abismo. E ele está aguardando então o quê? Quando você busca Deus, para que Deus diga, haja paz na vida dessa pessoa, haja luz, haja alegria, haja provisão, haja contentamento. Deus está esperando você ter essa atitude de buscar Deus, para que Ele possa fazer isso com você. Porque embora o diabo, o inimigo, porque é ele que faz isso, ele tornou a tua vida esse abismo, te jogou no abismo. Quantas pessoas estão no abismo de uma cadeia, de uma prisão, abismo da depressão, da opressão, não é? Abismo do desânimo da vida. E são situações que o diabo lança, porque quando o diabo entra numa casa, quando o diabo entra numa família, quando o inimigo entra, tudo que ele faz é tirar forma. A primeira coisa que ele faz, tirar forma, não tem mais forma. Por isso que a forma é o que, irmãos? É a organização de Deus, né? E tornar o abismo onde o diabo entra. Quantos lares está o verdadeiro abismo aí? É marido matando mulher, mulher matando marido, pai matando filho, filho matando pai, é aquela confusão toda, é uma sociedade totalmente corrompida, totalmente violenta. Por que está acontecendo isso? Porque o diabo, o inimigo de Deus, e o inimigo da humanidade, o inimigo da criação de Deus, é ele que está tornando sem forma, porque o diabo quer tornar feio toda a beleza que Deus criou, o diabo quer tornar ridículo tudo aquilo que Deus fez, o inimigo quer tornar imperfeito toda a perfeição de Deus, o inimigo quer tornar em ódio todo o amor de Deus, o inimigo quer tornar em tristeza toda a alegria de Deus. É para isso que ele veio, para matar, para roubar e para destruir. Por isso a tua vida está sem forma, está vazia, porque muitas vezes o diabo entrou aí. O que você vai fazer? Você vai expulsar o diabo. A Bíblia diz, em meu nome expulsarei Satanás. Só que tem uma coisa, não adianta você expulsar o diabo e não chamar Deus. Que você expulsa o diabo hoje, ele volta amanhã.
Então é preciso que nós expulsemos o diabo da nossa casa, expulsemos o diabo da nossa vida e chamemos o Espírito Santo para morar, para fazer morada em nós e para permanecer em nós, guardando a nossa vida. É isso que nós temos que fazer. Então, Deus não te criou para viver assim. Você é uma criação do coração de Deus, mas você está sofrendo muito. Deus quer mudar a tua história hoje. O Espírito de Deus está aí para agir na tua vida, porque o texto que diz, o Espírito de Deus pairava, você está sobre, para poder abençoar, para poder cumprir o seu propósito sobre as nossas vidas. Então busque a Deus nesse dia, tá bom? Pensa nisso, reflita sobre essa questão, de que o poder está nas tuas mãos, a capacidade de reverter essa situação está nas tuas mãos. É só você ter a atitude correta, porque aqui diz que Deus disse, haja luz, e a luz aconteceu. E Deus vai dizer isso também sobre a tua vida. Haja luz, haja paz, haja alegria. Você tem a presença do Espírito Santo com você, você tem Deus com você. Clame a Ele, e Ele vai abençoar com certeza a tua vida. Amém? Olha, primeira coisa que você vai refletir hoje. Se a tua vida está com esse caos todo, todo esse abismo, o inimigo está tentando destruir com a sua vida. A saída é, clama a Deus, expulse a Satanás. A Bíblia diz, se resistir ao diabo, ele fugirá de vós. E não tenta ficar pensando, na minha vida o diabo não age não. Não age não. Ele tentou com Jesus, não vai tentar você? Não vai tentar a mim? Não se engane com esse negócio. Eu sou crente, o diabo não vai. Ele vem tentar a gente. Ele vem tentar de alguma maneira tirar a nossa alegria. Se nós não buscarmos a Deus e não expulsar da nossa vida, então a gente vai ficar vivendo nesse abismo, né, que muitas vezes vem sobre as nossas vidas. Saia desse abismo hoje. Busque a presença de Deus. Amém? Vamos orar. Eu quero orar pela tua vida agora, tá bom? Em nome do Senhor. E você vai fazer isso que eu estou te falando. Expulsa Satanás e chama a presença de Deus. Pai, em nome de Jesus, eu repreendo esse abismo, Senhor, que tem vindo na vida dessa pessoa. Eu repreendo, meu Deus, essa treva, essa escuridão que vem na vida dessa pessoa, essa cadeia. Eu repreendo agora no nome de Jesus, que esse espírito de obra de bruxaria, macumbaria, magia negra, todo o mal de inveja, de palavra, de sentença lançada contra essa pessoa, caia por terra agora, em nome de Jesus de Nazaré. Que essa pessoa seja livre dessa cadeia agora, no nome do Senhor. Que ela saia desse abismo agora. Que ela saia dessa treva agora, em nome do Senhor. Assim eu abençoo a vida dessa pessoa, no nome de Jesus. Amém, meu querido? Pega aí o teu copo com água, vamos orar. Pai, eu consagro esse copo com água. Abençoo que o meu irmão, ao tomar, seja curado de qualquer enfermidade que ela tiver e seja livre de qualquer opressão que ela estiver sentindo. Eu o abençoo no nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe muito você, tá bom? Não esqueça, amados, Deus não criou você para viver esse tipo de vida, tá bom? E não esqueça também de se inscrever no nosso canal, tá bom? E nos ajudar a divulgar a palavra de Deus, e também na página do Facebook, tá bom? Missão Rei Jesus Oficial, você pode entrar lá também e curtir e compartilhar a nossa página. Deus abençoe você, até o próximo vídeo, em nome de Jesus.